Os homens costumam se preocupar demais com as características do seu sêmen, desde o volume do sêmen, a consistência ou a força da ejaculação. Eles costumam vincular isso com a sua virilidade. Mas será que isso é verdade? Meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. Se você está gostando desse conteúdo, aproveite e já se inscreva no meu canal. Essa é uma preocupação muito frequente dos homens, desde saber se o volume do sêmen é normal, se existe algum problema porque esse volume diminuiu, ou se a característica que se alterou no sêmen pode representar algum problema, alguma doença. Também se preocupam muito sobre a força da ejaculação, se isso significa que eles têm uma ereção melhor, um orgasmo melhor, ou se as suas parceiras irão se importar com essa força e esse volume do sêmen e da ejaculação. Para começar, é importante a gente explicar um pouquinho sobre do que é feito o sêmen. 5% apenas do sêmen vem dos espermatozoides lá do testículo, tá? Então é uma pequena parte. A maior parte do líquido que sai no sêmen vem de líquido que é produzido na próstata e nas vesículas seminais. E ainda uma pequena parte vem de algumas glândulas, como as glândulas bulbouretrais. Esse líquido é então emitido para a região da uretra e depois ejaculado para fora do corpo. E todo esse processo costuma acontecer vinculado ao orgasmo. E esse processo da ejaculação é influenciado por uma musculatura pélvica, principalmente o músculo bulbo cavernoso. É importante dizer que realmente quem costuma se preocupar com essas características da ejaculação e do sêmen são os homens. As mulheres, em algumas pesquisas, realmente demonstram não se preocupar nem com a força nem com o volume. Porém, a gente sabe que os homens são bastante preocupados com isso. O que a gente sabe também? Que esse volume vai naturalmente diminuir ao longo da vida com a idade. E essa alteração, se for leve e gradual, não é nenhum problema. Existem então uma série de fatores que podem influenciar com o volume da ejaculação. Um dos fatores é a força do assoalho pélvico, da musculatura pélvica, principalmente do músculo bulbo cavernoso, que vai contribuir então para a emissão do líquido, para a ejaculação. Alguns fatores, então, como medicações, diabetes, o cigarro, o tabagismo, vão influenciar com a produção do líquido e também com a ejaculação, com a emissão desse líquido. A hidratação é um fator muito importante, ou seja, o sêmen ele vai variar, como todos os fluidos do nosso corpo, com a quantidade de líquido que você ingere. Se você está mais hidratado, esse líquido vai ter um volume maior, e se você estiver menos hidratado ou desidratado, esse líquido vai ficar mais concentrado. Isso vai alterar tanto a consistência então, do líquido, quanto também o seu volume. O nível de testosterona, uma baixa testosterona, uma deficiência, pode levar a uma menor produção de espermatozoides e também do líquido seminal. Existem algumas doenças neurológicas que impedem ou dificultam a ejaculação, e existem doenças que causam obstrução do ducto ejaculatório. Aí é uma causa realmente obstrutiva, a produção está normal, mas esse líquido não sai. Além disso, nós temos algumas medicações, como uma que é muito utilizada, que é a tansulosina, é utilizada para próstatas aumentadas, homens que têm hiperplasia prostática benigna, que causam uma coisa chamada ejaculação retrógrada. Nesse caso, a ejaculação ela não vai para frente, ela vai para trás, ela vai em direção à bexiga, e o sêmen fica misturado na urina e é depois eliminado quando o homem for urinar. Então, o que pode ser feito para aumentar o volume da ejaculação, para aumentar a ejaculação ou até também sua força? Essa é a pergunta que muitos homens fazem, e sim, existem algumas coisas que podem ser feitas para melhorar a ejaculação. A primeira delas é parar de fumar ou não fumar. A gente sabe que o cigarro ele contribui de maneira negativa para vários aspectos da função sexual. Ela é uma das principais causas de disfunção erétil e também ela diminui então a produção do líquido seminal. A segunda coisa é se hidratar. Hidratação é fundamental para ter uma boa quantidade de líquido seminal armazenado na hora que você for ejacular. Uma terceira coisa que você pode fazer são os exercícios de Kegel. Esses exercícios são exercícios que fortalecem a musculatura do bulbo cavernoso, que fica ali na região do assoalho pélvico e que participa do momento da ejaculação. Esses exercícios, se forem realizados de maneira frequente, de maneira correta, bem orientada, eles vão contribuir para uma ejaculação mais forte, esvaziando um volume maior de sêmen também. Além disso, um item que é muito importante para aumentar o volume de uma ejaculação é não ejacular de maneira extremamente frequente, muito frequente. Se você acabou de ejacular, na próxima ejaculação esse volume vai ser menor.
porque existe uma certa quantidade limitada de produção de espermatozoides e de líquido seminal para formar esse sêmen. A gente não consegue aumentar essa produção infinitamente. Então, o homem que ejacula com uma frequência muito alta, ele tende a ter um volume menor. Se ele passa alguns dias sem ejacular, com certeza o volume ejaculado vai ser maior. Então isso é importante, se você está querendo ter um volume ejaculado maior em algum momento, você precisa poupar ali durante algum período para que tenha um pouco mais de volume quando você quiser. E por último, uma coisa muito importante, a gente vê na internet uma série de produtos que prometem que o homem vai ejacular mais, vai aumentar em muitos ml o volume de ejaculação, vai fazer com que ele ejacule igual um cavalo, como a gente vê em algumas propagandas. Isso não é verdade. Não existe nenhum suplemento ou medicamento aprovado que vá fazer esse aumento no volume de ejaculação, que seja algo recomendado ou seguro ou realmente eficaz que você possa comprar e utilizar por conta própria. Então não caia nesse tipo de golpe. A única função disso é realmente tirar o seu dinheiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês aproveitem essas dicas. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem uma curtida e os comentários aqui embaixo. Cuidem-se e até o próximo vídeo.